gosto muito de chegar na hora da oração, orar junto com os irmãos, orar na comunhão, né? É muito bom participar da chama viva que se acende no altar, né? Postei também os versículos, né? Versículo de Isaías 57, 14, diz: aplanai, preparai o caminho, aplanai o caminho, tirai os tropeços diante o caminho dos filhos de Israel, né? O versículo também de Romanos 2, 29 fala: quem é o verdadeiro judeu, aquele que é circunciso na carne, ou aquele que a circuncisão Deus fez dentro do coração? Quando ele fala que o louvor não provém do homem, mas sim de Deus, né? Então, a palavra de Isaías vai falar para nós aplanar o caminho. O que é aplanar o caminho? É a gente estudar, aprender e entender o que é pecado, ensinar os nossos irmãos a andar na justiça, ensinar os nossos irmãos a andar na obediência, porque muitas vezes passamos por tempos muito difíceis, né? Tempos difíceis, tempos ridículos, né? A qual o adultério, a fornicação, a qual a promiscuidade, a vaidade, a sensualidade, a pornografia, literalmente assim, meus irmãos, estão tomando conta das igrejas. Por quê? O medo de falar o que é correto diante de Deus. Vai esvaziar a igreja. Não vai esvaziar a igreja. O que esvazia a igreja é pecado. O que esvazia a igreja é rebeldia contra a palavra. Pedro vai falar: pecais. O que é pecado? O que é iniquidade? É transgredir a palavra de Deus, né? Então muitos estão se acovardando por falar poucas verdades. Ô irmão, não pode mentir. Tem cada mentiroso deliberadamente cantando, louvando, né? Supostamente louvando, cantando, né? E acontece o quê? Foi-se a glória, acabou-se a glória, porque sabemos que o pai da mentira é Satanás. E muitos aí estão envolvidos na mentira, na corrupção, na lavagem do dinheiro. Estão na lavagem do dinheiro até dentro da igreja. Para não pensar que estamos falando do lado de fora. Jesus falou que o julgamento começa primeiro pela casa, né? Eu sempre tiro para mim, em particular, que começa primeiro por mim. Paulo falou: julgamos os de dentro, porque quem vai julgar os de fora é Deus. Para quê? Para a igreja se manter incorruptível, para a igreja se apresentar como igreja gloriosa. Aí não ensinamos o que é pecado, não mostramos o que é pecado. Não falamos claramente. Outro dia eu estava orando e Deus falou comigo: meu filho, expõe que a fornicação é sexo fora do casamento, é sexo extraconjugal, é dois pecados. Aquele que é casado e mantém relação sexual fora do seu casamento, ele está traindo a mulher e está fornicando. É dois pecados, tumultuados um em cima do outro. Mas Senhor, mas não é falado sobre a fornicação? Mas ninguém entende que fornicação é sexo fora do casamento. Tem que expor desta forma. E eu fiquei meio acanhado, né? Porque é constrangedor. E Deus, Ele quer da gente, Ele cobra da gente, para que nós se apresentamos como igreja incorruptível, como igreja santa, como igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, a qual o maligno não tem nada o que acusar, né? E muitas vezes os pecados não têm sido expostos da maneira correta. Não tem sido falado: irmão, isso sim é pecado. Irmão, assim ó, é pecado, né? Não tem sido exposto dessa forma. Falado sobre a vaidade, a sensualidade, a nudez em cima dos púlpitos.
Outro dia, eu estava no culto, e a irmã que dirigiu o culto, ela foi pro altar, né? A diaconisa. Aí ela pegou a sainha dela, sentou lá. E eu tô aqui na porta, que eu fico na porta da igreja, eu ficava na mesa de som, né? Aí daqui a pouco ela senta lá e reganha as pernas, mostrando a calcinha. Eu olhei para Deus e falei, ué, Senhor, eu vim para a igreja para pecar, para ficar olhando calcinha dos outros? Então, quando se fala de roupa é constrangedor, porque ninguém quer aceitar. Mas e nós que tá indo para a igreja para adorar? Será que nós estamos indo lá para olhar a calcinha de irmã? Agora o que as irmãs têm? Quer sentar com as pernas arreganhadas, com a sainha curtinha e arreganhar as pernas. É esquisito, não é? Aí você vai falar, você tá errado, você tá olhando, você tá cobiçando, né? Só que isso não é exposto. Aí pega a Bíblia, coloca a Bíblia lá para tampar, aí completar a saia com a Bíblia. Pega aqueles panos, aqueles avental que é usado para cobrir ali os irmãos quando cai mistério. Aí põe lá para tampar. Porque quando foi lá comprar a roupa, não pagou tudo a roupa, aí só vem metade da roupa, né? Mas falar sobre isso é errado. Ô, irmão, é seu olho que tá... Não, irmãos. O pudor, ele tem que estar encrostado dentro do nosso coração. A gente tem que sentir vergonha de pôr uma roupa que expõe os nossos corpos, de expor o nosso corpo, né? E como que nós vamos aplanar o caminho se a gente não ensinamos correto? Como que a gente vai falar que a glória de Deus encheu a casa se está cheio de fofoqueiro, está cheio de maldizente? Como que nós vamos falar que a glória de Deus encheu a casa? Sabe? É assim, para os novos convertidos, tira só como uma lição, como um aprendizado. Porque sempre essa forma de entender, ela é para os crentes mais velhos. Ela é para aqueles crentes que gostam de entregar profecia, sobe no altar, pega no microfone, né? Então, Jesus mesmo falou, a correção começa pela casa, né? E aplanar o caminho gera tudo isso. Você imagina se eu sou um novo convertido, olhando a calcinha da irmã lá, o dia que ela subiu no púlpito e arregou as pernas lá. Aí, como que ia ficar eu? Ó, a irmã ia cutucar o outro irmão do lado, ó lá, ó. Vê lá a vergonha da irmã lá. Ela sentou lá como se fosse homem, tomando uma venta. Né? É esquisito, é constrangedor falar isso. Mas são verdades que estão ocultas debaixo do tapete dentro das igrejas. Tem igreja que tem um púlpito alto, tem a tribuna alta, né? Aí enche de irmão, que nem eu fui lá, não vou citar nome de igreja, né? E eu fui lá na igreja, a irmã sobe lá de sainha, mini saia, com um tamancão de todo tamanho. Aí você tá aqui embaixo, você tá vendo tudo. E aí, cadê o pudor? Isso ninguém fala, isso ninguém prega. Ninguém prega os caminhos retos, a santidade, andar na justiça, andar na santidade do corpo, da alma e do espírito, como está escrito, que o próprio Deus de paz vos santifique o vosso corpo, a vossa alma, o vosso espírito, né? Então é muito difícil. Paulo ele vai falar, Romanos 10, ali do 13 para baixo, né? Quem creu na nossa pregação? Quem creu? Ele repete a palavra de Isaías. Mas quem creu? Quem deu ouvido? Como pregarão se não tem quem enviar? Como pregarão se não tem quem pregue? Então Deus está trabalhando, levantando homens e mulheres com ousadia para bater de frente contra a vaidade, bater de frente contra a nudez em cima do altar, bater de frente contra a pombagira que está agindo em cima do couro das irmãs, dos irmãos também. Quantos aí também vaidoso, né?
Quantos aí bombadinho, com leite no olho, fazendo sobrancelha, calcinha apertadinha, né? Então esse espírito maligno tem que ser derrubado dos altares. Tem que ser derrubado, tem que levantar uma turma de Jeú que destrona Jezebel. Tem que levantar a turma de Jeú que bate de frente com Jezabel, que bate de frente com a pombagira. Sabe, muitos são medrosos. Tem medo de mexer com o demônio? Irmão, por isso que fala, Deus não deu espírito de covardia. Deus não deu espírito de covardia. E temos vivido esses tempos difíceis. Paulo vai falar que da nossa boca não sai nenhuma palavra torpe. Quantos aí? Crente velho. Estou falando crente novo não. Estou falando evangelista, pastor, presbítero. Falando pessoas que têm cargo, unção, né? Unção do homem, porque de Deus não é. Fala palavrão, cobiça, fala chocarrice, né? Mas chega lá à noite na hora do culto, eu estou sentindo a glória. Está sentindo que glória? É muito difícil. Que nem eu falei para os irmãos há tempos atrás. Deus, ele falou no meu coração, restaurador das veredas antigas. Eu não sabia que para restaurar as veredas antigas eu ia ter que expor tantas coisas. Deus ia abrir meu olho para enxergar tanta coisa que está passando a cega para mim falar. Infelizmente a gente constitui muitos inimigos. Porque a hora que você vai lá falar, irmão, fecha a camisa aí que você está mostrando o cabelo do peito aí. O irmão vira seu inimigo. Você é santarrão, você é não sei o que, você é não sei o que. Só que aí você vai olhar, o irmão tem cargo, tem tudo. Aí quer andar lá, que nem se fosse um malandro. Você vai falar pro irmão fechar o botão da camisa, porque ele tá lá que nem quando era malandro lá na rua, que andava com o camisão aberto, mostrando o peito de pombo, e não gosta não. Vira a cara pra você, né? Não aceita repreensão. Quer andar de qualquer jeito. Quer andar de qualquer maneira. Jesus fala, eu castigo, corrijo, exorto, eu corrijo com a vara os filhos que eu amo. Aquele que não aceita a repreensão é bastardo. Agora vamos ver, se a gente andar incorruptivelmente, como Paulo fala, apresentar como obreiro aprovado, que não tem nada do que ser acusado, nada do que ser envergonhado, Deus vai nos corrigir? Não vai, não vai, não vai nos corrigir. Mas infelizmente estamos vivendo tempos difíceis, a qual a corrupção está lá em cima do altar. O espírito de Jezebel, ele também tem outra característica. Não é só as pinturas, a vaidade, os tamancos, a nudez, a sensualidade, a pornografia que instalou, né? O espírito de Jezebel, ele também é aquela mulher mandona. Por isso que o pastoreado feminino não é autorizado por Deus. Porque é o homem que tem a ordem de ser o cabeça. Quando a mulher ela toma autoridade, ela se torna a cabeça, sendo que Deus constituiu o homem como cabeça. Aí muitos não aceitam. A mulher, ela é submissa ao seu esposo, como diz a palavra. Como que ela vai ser líder? Então é o espírito de Jezebel. Acabe que era o rei. O que aconteceu? A dona Jezebel colocou Acabe com o rabinho entre as pernas e falou, aqui quem manda sou eu. Aqui você fica quieta, aqui você cala a boca. E o frouxo aceitou. Só que o frouxo que era o rei. E muitos estão assim, estão coagidos debaixo das garras da própria mulher. O cidadão é pastor, é isso, é aquilo dentro da igreja, e quem manda por as costas dele é a mulher. Se não falar isso, a hora de chegar em casa eu te pego. Tá cheia de Maria Bonita. Tá cheia de Lampioa. É Lampioa, né? Lampião e Maria Bonita, né? Tá cheia. Tá cheio. Ó, você faz assim, você, se não falar, você vai ver. Né? Então, o espírito mandão sobre as mulheres também é Jezebel, também é uma pombagira, porque a pombagira ela quer destruir a autoridade que Deus deu. A mulher aproveita que o marido é meio manso, que o marido é obediente à palavra, que ele é crente de verdade, e ela quer montar em cima, além de andar quase nua, né? Que Arão, quando Arão
não soube controlar o povo e deixou o povo fazer bezerro de ouro, Arão não foi um bom sacerdote. Arão não cuidou direito da casa enquanto Moisés subiu no monte. E assim está muito sacerdote hoje, deixando o bezerro ser levantado dentro da própria casa, no altar. Está muito difícil viver nos dias de hoje. Uma igreja que está idólatra, está sensual, está nua. Jesus fala assim: conheço bem suas obras, tem aparência de que vive, mas está morto. Por quê? Está faltando ensinar a palavra como está lá escrito em Romanos 10:17, mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? O ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não é só palavrinha que abençoa. A palavra de Deus é palavra que coloca a pessoa no trilho para andar correto, para agradar a Deus. Como que podemos agradar a Deus se não conhecemos a verdade? Então está faltando a pregação da verdade. Está faltando a verdadeira instrução, como que você tem que andar, como que você tem que vencer os demônios, né? Aí nós damos legalidade pro demônio do Exu Caveira todo dia. Estamos lá, Senhor Jesus falou que nós fomos curados pelas suas pisaduras. Nós damos legalidade para Pombagira, na auto-autoridade, na insubmissão, na vaidade, na sensualidade, né? E aí damos legalidade para Pombagira. E depois que eu quero ser curado, eu quero sentir a glória. Que glória! Que glória! Se rodar e sapatear e entregar profecia, é um espírito maligno. Não pode, não existe como. A Bíblia fala: e conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia fala: quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente vamos denunciar pecado. Vamos denunciar o pecado. Aí não está tendo denúncia. Não está tendo a denúncia. Como que vamos aplanar o caminho? Isaías 57:14. Como vamos aplanar o caminho para que? Como vamos tirar o tropeço? Denunciando as obras das trevas, como está escrito lá em Efésios. Antes, condenai as obras das trevas. Mas não, tá todo mundo de biquinho calado, ninguém fala nada. Ô irmão, estou passando uma prova, mas dá lugar para Pombagira, dá lugar para Zé Pilintra. Tá lá na beirinha do bar tomando um golinho. Ô bebê, não tem nada a ver. Não tem, mas tem um demônio por detrás da sua costela. Não fecha a porta para ele? Não fecha a porta? Vai sempre ficar queixando. Vai ir e voltar na igreja muitos dias. Por quê? Muitos não ensinam a realidade do mundo espiritual. E enfim, depois que entendemos boa parte do que é pecado, não é só isso que é pecado, a gente vamos lá para o versículo de Romanos 2. Romanos 2:29, que vai falar quem é o verdadeiro judeu. O verdadeiro judeu é aquele que a circuncisão não é na pele, porque os judeus se cresciam que a circuncisão era feita no prepúsculo da sua pele. E Paulo vai falar que o verdadeiro judeu é aquele que obedece a Deus, que as leis de Deus estão implantadas no teu coração. Paulo vai falar que a lei de Deus tem que estar implantada dentro do seu coração. Essa é a nova aliança que farei. Escreverei as minhas leis na tábua do seu coração, né? Aí sim é o verdadeiro judeu, aquele que não é circunciso na carne, no exterior, mas sim no interior, é circunciso no teu coração. E isso não tem sido explicado desta forma, não tem sido explicado. Como que eu vou vencer o pecado, irmão, se eu estou debaixo da opressão demoníaca? Como que eu vou conseguir entender o que é pecado se eu também estou debaixo da opressão demoníaca? Primeiro eu tenho que entender o que dá legalidade para os demônios, o que Deus odeia, né? E aí vem o versículo, o último versículo, que é o que é João 6:44. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai, seu Pai que... Ninguém pode vir a mim sem que o Pai me enviou. Não estou conseguindo ler direito. Né? Ninguém pode vir a mim. Seu Pai que me enviou não me trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Né? Então qual é a verdadeira promessa de Jesus? É ressuscitar no último dia. Não é uma casa linda, não é uma conta bancária cheia.
né, que é o que está sendo pregado aí hoje. Ó, Deus vai mudar a sua situação, vai ficar rico. Vai ficar rico aonde? Né? Os que querem ficar ricos caem em tentação. Está escrito assim. Aí muitos estão sendo iludidos, sendo que todos nós somos chamados a Cristo. Todos nós, sem exceção. Pedro, a hora que Cornélio é batizado com o Espírito Santo, ele abre o olho, arregala e fala: agora vejam que Deus não faz acepção de gente, não faz acepção de pessoa, né? Então a grande promessa é aplanar o caminho, ser circuncidado no coração e andar obediente às palavras do Eterno, andar obediente, ser fiel até o fim. Dar-te-ei a coroa da vida, não deis lugar ao maligno, vigiai e orai, porque o adversário das vossas almas anda ao vosso derredor, doido para roubar tua coroa, para te estragar. Aí nós não andamos em vigilância, damos lugar para o diabo o dia inteiro, chegamos na igreja, nada muda, nada acontece. Por quê? A culpa está em nós, a culpa não está no culto, né? Então é isso aí, meus irmãos. Que Deus ele possa cada dia mais abrir os nossos olhos, nos dar sensibilidade à voz do Espírito Santo. Que Deus possa cada dia mais nos dar sensibilidade a tudo que é pecado. Efésios, não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Efésios fala: não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Como que nós vamos saber o que entristece o Espírito Santo de Deus se a gente não estuda, se a gente não procura saber? E os irmãos que estudam é discriminado. Os irmãos que Deus abre o entendimento para poder falar como que não entristece o Espírito Santo de Deus é discriminado, é apontado: você é julgador, só você é o santo, só você é isso. Deus falou: seja santo, assim como eu sou santo. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Não é? Aí vamos discriminar o irmão porque o irmão obedece a palavra, porque o irmão lê a palavra, entende que o nosso corpo é sacrifício vivo. O nosso corpo não é templo da imoralidade, da sensualidade, da mentira, da fofoca, da porfia. E aí vamos discriminar, que nem está acontecendo hoje, uma igreja porca, uma igreja imunda, que aponta aqueles que estão se santificando. Ô irmão, ninguém aqui é santo, não. Então peca mais, pecador miserável. É assim que a Bíblia fala: aquele que se santifica, aquele que é santo, santifica mais ainda. Aquele que é sujo, suja mais ainda. O que ele está falando? Ô irmão, aqui ninguém é santo, então continua na lama. Não é? Não é isso que dá para entender? Você não é meu juiz. A Bíblia manda nós julgar os de dentro, que o juízo começa primeiro, por dentro, pela casa. A Bíblia manda nós analisar o nosso próprio comportamento para ver se a gente estamos na fé, para ver se a gente estamos em Cristo. Se é que Cristo, o que Paulo disse, é que Cristo habita em vós, não é? Então, são palavras, meus irmãos, que são palavras que ela vem para edificar o nosso coração, para nós andar na observância. Como Paulo descreve: não vos canso de dizer as mesmas coisas. É segurança para a vossa salvação. É manter preservados os princípios da salvação. A Bíblia fala para não fofocar, não fofoca. Fala para não mostrar a tua nudez, não mostra. A Bíblia fala: lava a tua roupa no sangue do Cordeiro, então lava. A Bíblia fala: aquele que é santo se santifica mais ainda, então se santifica. A Bíblia fala: aquele que é sujo se suja mais ainda. Como que nós vamos viver uma vida querendo compreender a salvação se não andamos segundo a palavra de Deus, né? E ninguém pode vir a mim se meu Pai não me enviar, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a grande batalha é pela ressurreição, pela salvação. E a salvação dos nossos corpos é constituída debaixo de obediência. Mateus 11:12. O reino do céu é tomado à força. O reino do céu é tomado à força. Não é fácil não negar tudo isso que eu discriminei, negar tudo isso que eu falei. Não é fácil, mas Jesus falou: eu venci o mundo, vós também vencerá. Então uma boa noite, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um.